O Flamengo vive dias de decisões importantes nos bastidores, daqueles momentos em que o clube não aparece apenas dentro de campo, mas se movimenta intensamente fora dele para tentar ganhar vantagem competitiva no futuro. Nas últimas horas, algumas definições começaram a clarear o caminho do planejamento rubro-negro, especialmente pensando na próxima temporada. E isso envolve desde questões estruturais até ajustes internos em áreas consideradas estratégicas. Não é exagero dizer que esse tipo de movimento costuma passar despercebido por muita gente. Mas faz toda a diferença quando a bola começa a rolar e o calendário aperta. Uma das discussões que ganhou força dentro do clube envolve diretamente o Maracanã e a condição do gramado, algo que sempre gera debate entre jogadores, comissão técnica e torcida. A diretoria ficou bastante impactada com o que viu durante o período fora do país, principalmente no que diz respeito à qualidade dos campos utilizados para treino e jogo. A percepção interna foi de que existe um padrão muito elevado de cuidado, mesmo em um ambiente climático extremamente desafiador, com altas temperaturas e características completamente diferentes do futebol brasileiro. Isso despertou no Flamengo o desejo de buscar conhecimento fora, trazendo profissionais especializados para tentar aplicar soluções semelhantes no principal palco do futebol carioca. A ideia não surge como algo improvisado ou superficial, mas como parte de uma visão mais ampla de profissionalização e busca por excelência em todos os setores. O Flamengo entende que o gramado influencia diretamente o desempenho do time, a integridade física dos atletas e até mesmo o estilo de jogo que pode ser praticado. Um campo em melhores condições permite mais intensidade, mais velocidade na troca de passes e reduz riscos de lesões musculares ou articulares. Por isso, investir nesse aspecto é visto como um passo lógico dentro de um projeto que busca competitividade constante, especialmente em jogos decisivos. Enquanto esse tema avança nos bastidores, outra movimentação importante acontece dentro do Departamento de Saúde e Performance do clube. O Flamengo optou por não renovar um contrato que se encerra ao final do ano, abrindo espaço para uma reestruturação em uma área que, curiosamente, apresentou resultados bastante positivos na última temporada. O controle de carga. O monitoramento físico e a integração entre setores foram apontados internamente como fatores determinantes para a redução no número de lesões e para o melhor rendimento de jogadores-chave ao longo do ano. Ainda assim, a diretoria avaliou que era o momento de seguir um novo caminho, buscando outras abordagens e perfis profissionais. Essa decisão mostra como o Flamengo adota uma postura de constante avaliação, mesmo quando os números são favoráveis. Não existe acomodação. O clube prefere se antecipar, ajustar rotas e testar novos métodos do que correr o risco de estagnar. A saída desse profissional não significa uma crítica direta ao trabalho realizado, mas uma escolha estratégica, alinhada a um projeto que mira resultados sustentáveis no longo prazo. Nos corredores da Gávea, a leitura é de que outras mudanças pontuais podem acontecer, sempre dentro dessa lógica de evolução contínua. Paralelamente a essas questões internas, o Flamengo recebeu uma definição considerada fundamental para o planejamento esportivo da próxima temporada. A confirmação das datas da Recopa Sul-Americana trouxe alívio e clareza para quem trabalha com calendário, logística e preparação. Saber exatamente quando acontecem os jogos permite organizar a pré-temporada com mais precisão, evitando improvisos e correria de última hora. A comissão técnica já começa a desenhar como será a distribuição de treinos, períodos de descanso e ajustes táticos.
pensando em chegar forte nesses compromissos logo no início do ano. A Recopa é vista internamente como uma grande oportunidade não apenas de conquistar mais um título, mas de começar a temporada com moral elevada e confiança em alta. O Flamengo entende o peso simbólico dessas decisões iniciais e sabe que um bom começo pode influenciar todo o restante do ano. Por isso, a tendência é tratar esses jogos com máxima seriedade, mesmo em um momento de retomada física, após férias e pré-temporada. Ao mesmo tempo, a diretoria mantém um olhar atento para o mercado e para possíveis movimentos envolvendo grandes nomes do futebol. Sem alarde e sem pressa, o clube acompanha cenários, observa situações contratuais e avalia contextos que podem, ou não, se transformar em oportunidades reais. A postura é de cautela, entendendo que qualquer decisão desse porte precisa estar alinhada com o projeto esportivo, a condição física dos atletas envolvidos e a realidade financeira do clube. Essa fase do ano costuma ser marcada por muitas especulações, mas, internamente, o Flamengo trabalha com informações concretas e análises detalhadas. Nada é tratado de forma emocional ou baseada apenas em repercussão externa. Existe uma preocupação clara em manter o equilíbrio do elenco, preservar o ambiente e garantir que qualquer eventual reforço realmente agregue dentro de campo. O discurso é de responsabilidade e planejamento, evitando movimentos que possam comprometer o desempenho coletivo. Enquanto tudo isso acontece, parte do elenco já inicia seu período de descanso, seguindo uma programação pensada para respeitar o desgaste acumulado ao longo da temporada. A decisão de liberar alguns jogadores diretamente após a viagem internacional faz parte dessa estratégia de recuperação física e mental. O Flamengo entende que o descanso adequado é um dos pilares para manter alto rendimento ao longo de um calendário tão exigente quanto o brasileiro. E por isso trata esse momento com a mesma importância de um período intenso de treinamentos. A comissão técnica, por sua vez, segue trabalhando mesmo à distância, avaliando relatórios, revendo partidas e discutindo ajustes que poderão ser implementados no retorno das atividades. Cada detalhe é analisado, desde comportamento tático até resposta individual dos atletas em diferentes contextos de jogo. O Flamengo sabe que o sucesso não é fruto de decisões isoladas, mas da soma de escolhas bem pensadas, feitas com antecedência e baseadas em informação. Esse conjunto de movimentos mostra um clube atento, ativo e consciente de sua responsabilidade. O Flamengo não espera os problemas aparecerem para agir. Ele antecipa cenários, investe em estrutura, revê processos e busca constantemente maneiras de se manter no topo, entendendo que, no futebol moderno, vencer começa muito antes do apito inicial e passa por decisões que muitas vezes acontecem longe dos holofotes. Dando sequência a esse cenário de bastidores agitados, o Flamengo também começa a olhar com ainda mais atenção para o impacto que essas decisões terão no médio prazo, principalmente pensando em manter um padrão alto de competitividade em todas as frentes. O entendimento interno é de que o clube não pode se dar ao luxo de tratar nenhuma área como secundária, porque no futebol de alto nível qualquer detalhe vira diferencial. Desde a qualidade do gramado até a forma como o elenco é gerido fora de campo, tudo entra na conta quando o objetivo é disputar títulos de maneira consistente ao longo da temporada. A definição do calendário internacional, especialmente envolvendo a Recopa Sul-Americana, foi recebida como um ponto-chave dentro desse planejamento.
O Flamengo sabe que iniciar o ano com decisões logo nas primeiras semanas exige uma preparação muito bem calibrada, sem exageros e sem riscos desnecessários. A comissão técnica trabalha com a ideia de construir um time competitivo gradualmente, respeitando limites físicos, mas sem abrir mão de intensidade e organização. Existe uma preocupação clara em evitar erros do passado, quando o time chegava a esses jogos ainda buscando entrosamento ou sofrendo com desgaste precoce. Internamente, a leitura é de que a Recopa pode funcionar como um termômetro importante para medir o nível do elenco logo no começo do ano. Não apenas pelo título em si, mas pela resposta coletiva em jogos de alto grau de exigência. A expectativa é de partidas duras, em que concentração, preparo físico e maturidade emocional farão diferença. Por isso, cada decisão tomada agora, ainda longe da bola rolar, é pensada como parte de um quebra-cabeça maior, que precisa se encaixar perfeitamente. Nesse mesmo ritmo, o Flamengo acompanha de perto situações individuais de atletas que podem influenciar diretamente o futuro do elenco. A análise vai além de números e estatísticas. O clube avalia contexto, histórico recente, condição física e até a capacidade de adaptação ao ambiente de alta pressão que existe no Rio de Janeiro. O entendimento é de que vestir a camisa do Flamengo exige muito mais do que talento. Exige regularidade, comprometimento e condições físicas para suportar um calendário pesado e a cobrança constante por resultados. Por isso, qualquer possibilidade envolvendo grandes nomes do futebol é tratada com extrema cautela. Não se trata de empolgação ou de responder a movimentações externas, mas de entender se aquela situação faz sentido dentro do projeto esportivo. O Flamengo sabe que decisões desse porte podem impactar o vestiário, a dinâmica do grupo e até o modelo de jogo. Tudo é analisado com calma, sem pressa, respeitando o momento do clube e a realidade do futebol brasileiro. Enquanto essas avaliações seguem acontecendo, a diretoria também se debruça sobre o retorno dos jogadores após o período fora do país. A logística foi montada de forma estratégica, permitindo que parte do elenco iniciasse as férias imediatamente, reduzindo o desgaste de viagem e facilitando a recuperação. Esse cuidado é visto como essencial para preservar a saúde mental e física dos atletas, algo que tem sido cada vez mais valorizado no futebol moderno. O Flamengo entende que um elenco descansado responde melhor nos momentos decisivos da temporada. A comissão técnica, mesmo com parte dos profissionais em viagem, mantém o trabalho ativo. Relatórios são trocados diariamente, análises de desempenho seguem sendo feitas e ajustes começam a ser pensados para o retorno das atividades. Existe uma preocupação grande em alinhar ideias, corrigir pequenos erros observados ao longo do ano e encontrar soluções para desafios que certamente aparecerão na próxima temporada. Nada é deixado ao acaso, porque o clube sabe que a margem para erro é mínima quando se disputa tudo. Outro ponto que ganha força nesse momento é a discussão sobre profundidade de elenco. O Flamengo avalia como distribuir melhor as oportunidades, evitando sobrecarregar sempre os mesmos jogadores e criando alternativas confiáveis para manter o nível quando houver necessidade de rodar o time. A ideia é construir um grupo mais equilibrado, em que o desempenho não caia drasticamente quando ajustes forem necessários. Isso passa por planejamento, confiança nos atletas e clareza nas funções dentro de campo. O ambiente interno é de cobrança, mas também de confiança no trabalho que vem sendo feito.
A diretoria entende que o clube evoluiu em muitos aspectos, mas também reconhece que o futebol exige atualização constante. O que funcionou em uma temporada pode não ser suficiente na seguinte. E por isso a busca por melhorias é permanente. Essa mentalidade é vista como fundamental para um clube do tamanho do Flamengo, que entra em todas as competições com a obrigação de brigar no topo. À medida que o ano avança e as decisões vão sendo tomadas, o Flamengo vai desenhando com mais clareza o seu caminho. Cada ajuste no bastidor reflete diretamente no campo, mesmo que nem sempre isso seja percebido de imediato. O clube trabalha com a convicção de que um planejamento sólido, aliado a escolhas bem fundamentadas, aumenta significativamente as chances de sucesso. E é com essa visão que o Flamengo segue se movimentando, organizando suas peças, ajustando processos e se preparando para enfrentar mais uma temporada de desafios intensos, jogos decisivos e a responsabilidade constante de honrar a própria grandeza. Quando se olha para o elenco, o Flamengo também começa a discutir cenários possíveis para a próxima temporada, considerando não apenas quem pode chegar, mas principalmente como manter o grupo competitivo ao longo de todo o ano. A diretoria sabe que o desafio não é montar um time forte apenas no papel, mas sustentar esse nível dentro de campo, mesmo com viagens longas, jogos decisivos em sequência e pressão constante por resultados. Por isso, o planejamento envolve desde a gestão de minutos até a definição de prioridades em determinadas competições, sempre pensando no coletivo e na performance a médio e longo prazo. Nesse cenário, surgem naturalmente especulações e debates internos sobre grandes nomes do futebol. Atletas que podem elevar o patamar técnico e também o peso do elenco em competições internacionais. A situação de Neymar, por exemplo, é vista com atenção e cautela. Não se trata de uma movimentação imediata ou de algo em estágio avançado, mas de uma análise de cenário, entendendo contexto, momento físico, impacto esportivo e tudo o que envolve uma possível chegada de um jogador desse tamanho. O Flamengo sabe da importância de tomar decisões responsáveis, alinhadas com a realidade financeira e com o projeto esportivo, evitando movimentos precipitados que possam comprometer o equilíbrio do clube. Tá curtindo o vídeo? Então, deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa com uma possível mudança de cenário envolvendo Bruno Henrique, atacante que brilhou pelo Flamengo nos últimos anos. Fontes próximas ao clube e ao próprio jogador começaram a espalhar rumores de que o atleta estaria planejando anunciar sua aposentadoria, deixando torcedores e especialistas em esportes em alerta sobre os impactos dessa decisão no time carioca. Bruno Henrique, conhecido por sua velocidade, técnica apurada e faro de gol, se consolidou como um dos nomes mais importantes do Flamengo na última década. Sua presença no ataque sempre foi um diferencial, com momentos decisivos em partidas nacionais e internacionais que garantiram ao clube títulos memoráveis. A ideia de sua aposentadoria ainda gera especulações sobre o futuro do elenco, que precisaria lidar com a ausência de um jogador tão emblemático, capaz de mudar o rumo de um jogo em questão de segundos. Além disso, surgem questionamentos sobre o que motivaria Bruno Henrique a considerar encerrar sua carreira neste momento. Alguns analistas apontam que lesões recentes e o desgaste natural de anos de competição intensa podem ter pesado na decisão.
Outros, mais cautelosos, sugerem que a possível aposentadoria poderia ter a ver com questões pessoais. Novos projetos fora do futebol, ou mesmo a vontade de se dedicar a outras áreas da vida longe dos holofotes. Os torcedores, por sua vez, dividem-se entre o choque e a compreensão. Nas redes sociais, fãs do Flamengo manifestam sentimentos contraditórios. De um lado, tristeza pela possível perda de um ídolo. Do outro, respeito por uma decisão que, se confirmada, refletiria maturidade e planejamento de carreira. Enquanto isso, a diretoria do Flamengo mantém silêncio, evitando confirmações oficiais, mas fontes internas afirmam que já estariam estudando alternativas para o ataque, caso a saída de Bruno Henrique se concretize. No mercado esportivo, a notícia provoca ondas de especulação sobre possíveis substitutos. Jogadores com perfis semelhantes começam a ser cogitados. E torcedores imaginam quem poderia ocupar o espaço deixado pelo atacante que tanto marcou a história recente do clube. A expectativa cresce e alimenta discussões sobre o impacto estratégico que a aposentadoria de Bruno Henrique teria na próxima temporada, especialmente em torneios de grande relevância. Enquanto os rumores se intensificam, a certeza é de que, seja qual for a decisão do jogador, sua trajetória no Flamengo será lembrada como uma era de gols importantes, arrancadas impressionantes e momentos inesquecíveis para a torcida. O futebol brasileiro, agora, aguarda ansioso por qualquer declaração oficial que confirme ou desminta o boato que já movimenta o mercado e aquece a conversa nas arquibancadas e nas redes sociais. É isso. Família, valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto.